Muito bem, estamos chegando na nossa aula de número 4. Observem bem que o tempo passa muito rápido, realmente. E bem, nós já vamos começar a nossa aula. Nós temos muitas coisas para ver hoje. Então, já sem prolongar muito, compartilhamos já a tela e vamos. Hoje já nós vamos começar a falar mais especificamente dos idiomas indígenas falados no Brasil. Então, o título da nossa aula é O Coração Linguístico do Brasil, uma jornada pelo tronco macro-G. Nós vamos ver, no decorrer desta aula, por que estamos usando este tronco macro-G. Vocês vão entender por que é um dos troncos mais importantes. Nós vamos ver o que é um tronco. Tem dois troncos principais aqui no Brasil, é o macro-G e o tupi-guarani. Nós hoje vamos falar especificamente do macro-G e, com um pouco de tempo, nós poderemos falar também do outro tronco, que é também de muita importância para o Brasil. Bem, o idioma G é, na verdade, um universo de línguas. O que nós chamamos de G não se refere a uma única língua, mas sim a um dos dois maiores troncos linguísticos do Brasil, o macro-G. E ao lado do tronco tupi, o macro-G representa uma das matrizes linguísticas e culturais fundamentais do país. Então, são dois grandes troncos, o tronco macro-G, que é o maior deles, e nós temos o tronco tupi, que não é tão grande quanto o macro-G, porém, ele também tem uma relevância enorme, inclusive na formação da língua portuguesa falada no Brasil. Porque se nós abrirmos um rápido parênteses, nós vamos ver, comparando o português falado em Portugal, difere muito do português falado no Brasil, justamente pela influência dos idiomas indígenas. Então, este tronco abrange diversas famílias e dezenas de línguas distintas faladas por povos como os Chavante. Quantos de nós já não ouvimos falar dos índios Chavante, Kayapó e Kayagangue? Então, tem várias famílias linguísticas dentro deste tronco chamado macro-G. Tá? Nós vamos ver alguns também ainda hoje, de tantos que temos aqui no Brasil que são falados. Bem, há um território aí grande, esse território do tronco macro-G, ele se estende aqui no coração da América do Sul. As línguas do tronco macro-G, elas espalharam-se pelo interior do Brasil e países vizinhos, ocupando uma área imensa que inclui, observem bem, a área, vocês podem ver aí no mapa que está assim nesse tom meio terra, cor de terra ou marrom, são as áreas que este tronco chamado macro-G ocupa. Então, as regiões do Brasil aonde se concentra o tronco macro-G, o Brasil Central, o Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Então, é uma área muito grande. E os estados-chave são Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E, inclusive, o tronco macro-G tem um alcance internacional com presença registrada na Bolívia e na Argentina. Então, isto significa que é uma área geográfica
muito grande que é abrangida por este tronco macro-G. Nós vamos ver o que é este tronco, qual a importância dele na linguística e, mais especificamente, aqueles que se dedicam à linguística vão ver que é de suma importância conhecer este tronco linguístico. Aqui nós vemos a arquitetura desta língua. Como qualquer língua, ela tem a sua fonologia, que são sons, a sua morfologia, que é a construção das palavras, a sintaxe, que é a estrutura das frases, e o vocabulário ou o léxico. A língua macro-G tem isto como qualquer outra língua, e nós vamos conhecer hoje um pouco desta arquitetura desta língua. Então, nós nós vamos procurar ver a estrutura que define o macro-G. Muito bem. Os sons fundamentais, a fonologia das línguas G. Observe, aqui nós estamos falando, obviamente, de uma forma resumida. As consoantes têm um contraste claro entre consoantes oclusivas e nasais. As vogais, temos muitas vogais nasais, a presença de vogais orais, que, por exemplo, o que é uma vogal oral? É o nosso famoso A, E, I, O, U. E quando eu falo de vogais nasais, eu tenho o som tipo an, en, i, on, algo mais ou menos assim. Ou seja, são vogais que nós conhecemos e chamamos de nasais. Então, tem diferenças entre timbres fechados e abertos em algumas variedades. Isto é apenas uma vista geral da fonologia das línguas G. Entonação. O significado pode ser alterado pela entonação. Algumas destas línguas do tronco G apresentam características tonais ou prosódicas. O que é isto? É que uma ligeira diferença na entonação, ela vai mudar totalmente a característica da palavra. Então, tem idiomas deste tronco G e de tantos outros idiomas indígenas que basta você mudar, por exemplo, o som da vogal. Por exemplo, uma vogal aberta como A. Se eu, numa palavra, digamos, eu falo parar, exemplo, parar, e se eu usar uma mudança na entonação, como, por exemplo, paran, muda completamente o sentido da palavra. Então, isto é uma coisa importantíssima no som, na fonologia. É muito importante. Eu estava vendo hoje, estudando algumas dessas línguas indígenas, que tem uma etnia, ou algumas etnias, mais especificamente no estado de Rondônia, que um grupo indígena, eles se comunicam com assobios, mas estes assobios, eles têm uma entonação parecida a palavras que eles falam. É a mesma palavra em forma de assobio. É uma coisa bastante interessante, que eu animaria vocês a darem uma olhada, darem uma pesquisada. Imagina você ter que falar de Jesus para indígenas que a base da comunicação deles é o assobio. Olha que coisa impressionante. Continuando aqui, a construção das palavras dentro deste tronco chamado macro-G é predominantemente aglutinante.
Nós vimos isto na aula anterior, na aula passada, como é formada ou como são formadas palavras em alguns idiomas indígenas. Novas palavras e significados são formados pela adição de afixos, ou seja, prefixos e sufixos e uma raiz. Tá? Aqui nós temos aí um desenho de como isto se forma. Nós vamos ver mais adiante como se forma uma frase dentro deste tronco macro G. Afixos são usados para marcar tempo, modo, número, pessoa e para derivar verbos de substantivos ou vice-versa. Observe bem, a ordem define o sentido. A sintaxe, sujeito, verbo, a sintaxe, sujeito, objeto, verbo, que em linguística nós chamamos de SOV. A ordem das palavras em uma frase geralmente segue o padrão sujeito, objeto, verbo. Uma estrutura sintática relativamente rígida. Então, observe na estrutura G como se forma uma frase. Nós temos o sujeito, o objeto e o verbo. Então, o sujeito, pessoa. O objeto aqui representado é uma fruta e aqui temos uma mãozinha. Então, na nossa cabeça, já vem logo aquilo, a pessoa. Então, digamos que seja o cacique. O objeto uma fruta. Vamos ver uma fruta tropical. Guaraná. Cacique, guaraná, mãozinha, aqui, vamos colocar este verbo no passado, pegou. Observem bem, o cacique, guaraná, pegou. Na língua portuguesa, na estrutura da língua portuguesa, seria o cacique pegou o guaraná. Aqui embaixo nós vemos a estrutura do português, mas a estrutura da língua ou das línguas do tronco macro G, elas são diferentes. Então, a ênfase é colocada em marcadores de caso e na concordância verbal para garantir a clareza da sentença. Observem, aí está uma das grandes diferenças entre como é falado o português e como são falados os idiomas indígenas em geral. Então, se eu falar o cacique, o guaraná pegou, todos vão dizer, isso não está certo. Mas, se eu falar, obviamente eu não vou falar as palavras o cacique, o guaraná pegou, eu vou falar no idioma indígena que eu não sei, tá? Mas a estrutura é esta. Observem isto com atenção. O léxico da terra, o vocabulário conectado à natureza. O vocabulário reflete o profundo conhecimento do ambiente e da cultura, com uma riqueza de termos ligados à natureza, caça, agricultura e práticas culturais. O ponto-chave é uma característica notável dentro do léxico e da formação das palavras nos idiomas do tronco macro G, é a preservação de formas autênticas do léxico tradicional, com poucos empréstimos de línguas externas. É que nos falta tempo aqui. Eu vou dar até uma olhadinha e ver se eu tenho aqui umas palavras indígenas. Eu vou aqui deixar de compartilhar e vou procurar aqui para lhes mostrar rapidamente como nós fazemos isto, como a gente consegue entender um pouco das palavras no idioma da
do tronco macro-G. Eu estou falando macro-G porque são diversos idiomas ligados. E o que é um tronco? Vou fazer aqui uma explicação rápida. A língua portuguesa é língua portuguesa, claro, mas ela pertence a um tronco, que são das línguas romances. Assim é falado atualmente. Nós antigamente chamávamos de línguas neolatinas. Quem são as línguas neolatinas? Que vêm do latim. Vamos lá: espanhol, italiano, francês, provençal, catalão. Estas línguas têm um tronco que é o latim, mas são línguas diferentes. Português é diferente do espanhol, assim como o espanhol difere do italiano, difere do francês, difere do provençal, difere de outros idiomas que são falados na Espanha e que são deste tronco também. Mas eu vou compartilhar aqui novamente a tela e nós vamos ver palavras indígenas. Espero que vocês já estejam vendo aí. Ah, aí está. Então, eu tenho aqui, eu procurei bastante, aí está esta página, vocês podem gravar depois e tal. Então, eu tenho aqui uma palavrinha. Aqui a cor amarelo. Aqui está a cor amarela. Na língua do povo tupinambá, a palavra é Itaua, a palavra amarelo, Itaua. Já em outra língua aqui, que se chama Magranran, observem que vai mudando o sentido. Aqui estão as línguas, são diversas línguas. Por exemplo, eu tenho a palavra amarrar em português pela ponta ou atar. Na língua tupinambá é aputi. E por aí vai. É uma série de palavras. A palavra amarrar em português, na língua tupinambá é nhegatu. Observem. Por exemplo, vocês já podem aprender uma palavra nova. Aqui eu tenho a palavra amigo. Na língua pataxó é itioi. Aí vocês vão vendo como são formadas as palavras. Aqui, a palavra anta, nós chamamos de anta. Na língua pataxó é amarri. Se diz amarri, não amaxi, é amarri. Na língua krenak é uquimaran. Aí, na língua chacriabá é xurer. Estão vendo? E por aí vão formando os nomes em alguns idiomas. A palavra arco, no idioma pataxó, é poitang. A palavra arco da língua krenak é nem. Tem uma língua chamada chacriabá, é cornicone. E por aí vai a formação da língua, as palavras. Vamos ver a palavra árvore no idioma pataxó, é miniominipiticajo. Que nomezinho complicado. Mas na língua chacriabá é oté. Aí aqui aparece a palavrinha oté. Na língua machacali é abai. Estão vendo? É assim que nós vamos vendo como as palavras são pronunciadas. Aqui é apenas uma pincelada. Por exemplo, a palavra avó, avô, no idioma chacriabá, é angrat.
E aí tem várias palavras. Aí está a página, eu vou depois mandar o link para vocês, e aí vocês podem se divertir bastante aí vendo como que é as palavras. Aqui está em ordem, se eu não me engano, em ordem alfabética. Aqui nesta página você encontra adjetivos, advérbios, artigos em diversos idiomas indígenas falados aqui no Brasil. Bem, eu deixo de compartilhar e continuo com o nosso tema. Vamos voltar à nossa... deixa eu ver onde está. Está aqui. Vamos continuar aqui, porque temos muito assunto ainda. Essa língua do tronco, as línguas, perdão, deste tronco chamado macro-G, nós aqui colocamos os guardiões da língua, povos e diversidade do tronco macro-G. Então, aqui no mapa do Brasil, aqui está o mapa do Brasil, e aqui estão diversas etnias que falam línguas que pertencem a este tronco chamado macro-G. Então, é um verdadeiro mosaico de culturas e povos. O tronco macro-G conecta dezenas de povos com culturas e histórias únicas. Entre eles destacam-se Chavante, Caiapó, Xerente, Botocudos, Chacriabás, Pataxós, Caigangue e Xocleng. Então, esses grupos aqui mencionados, eles estão distribuídos em várias partes do Brasil. No Nordeste, no litoral, em Minas Gerais, aqui é Goiás, aqui é Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, há uma distribuição imensa desses grupos, dessas etnias que falam idiomas do tronco macro-G. Então, é uma coisa realmente espantosa. E são diversos grupos, não são poucos, unidos pela raiz, distintos nos ramos, a variação interna. Apesar das características estruturais comuns, existe uma variação significativa entre as línguas do tronco. A distância linguística pode ser tão grande quanto geográfica. Observe aqui que nós temos o tronco, macro-G e as famílias. Esses galhozinhos são como as famílias. Então, eu tenho aqui, no sul do Brasil, a etnia Caigangue, que fala esse idioma. Em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, eu tenho o Xocleng. O Caigangue, falado no sul do Brasil, e o Xocleng de Santa Catarina são exemplos dessa diversidade dentro do mesmo tronco. Então, observem bem que... E não vamos pensar que são um idioma só, são diversos idiomas. Então, por exemplo, aqui estamos falando do sul do Brasil. No sul do Brasil, em Santa Catarina, aí eu voltaria aqui rapidamente no mapa, para a gente dar uma olhadinha no mapa. O estado de Santa Catarina está aqui, onde o meu mouse está passando agora. Aqui está o estado de Santa Catarina. Então, é que fala de Caigangue. Tem os Caigangues e o outro é o Xocleng, que ele não aparece aqui, mas, sim, nós vemos aqui também no Rio Grande do Sul essa etnia e esse idioma. Então, observe que é uma coisa bastante complexa. Uma herança em risco. Vamos ver
e depois nós vamos passar um vídeo para vocês, o status atual das línguas macro-G. Muitas das 38 línguas, observem, são 38 línguas e variantes do tronco macro-G, estão em risco de desaparecimento. Embora algumas comunidades, como os Chavante e Caiapó, mantenham um uso cotidiano vigoroso da língua, a pressão externa e a interrupção da transmissão entre gerações representam uma ameaça constante. Hoje eu via um vídeo de uma professora de Alagoas, que é de uma etnia, e ela contando, uma professora, inclusive com vários títulos, inclusive doutorado, mas ela é de origem indígena, e ela contava que quando ela era pequena, na aldeia onde ela estava, ela tinha que falar com a avó escondido o idioma dela, porque as pessoas que moravam em sítios próximos, que não eram indígenas, maltratavam aqueles indígenas só pelo fato deles falarem no idioma deles. Então, há muita dificuldade e a tendência, claro, as pessoas vão, os jovens principalmente, eles vão crescendo, eles saem da cidade, da aldeia, vão para as cidades, e eles já não vão falar mais o idioma. Então, há uma interrupção da transmissão do idioma para essa nova geração, e isto é uma das ameaças à extinção dos idiomas. Então, é um problema seríssimo, e é lamentável nós vermos uma cultura morrer. Pelo menos para mim, que trabalho com isto há muitos anos, já lidei com muitas culturas diferentes, e é triste quando a gente vê uma cultura se acabar, e principalmente quando ela perde a sua identidade cultural, assim como o seu idioma. O futuro da tradição, a preservação e revitalização em curso. Bem, existe uma resposta a esta ameaça da extinção das línguas. É o movimento crescente de valorização e resgate. Iniciativas lideradas por comunidades indígenas e pesquisadores estão em andamento para garantir a sobrevivência desta herança. Então, estes idiomas, e eu digo graças a Deus por isso, há uma documentação linguística rigorosa, existem linguistas que se dedicam, alguns dedicam toda a sua vida para isto. Eu já estive lendo sobre isto de pessoas que dedicaram mais de 50 anos da sua vida profissional para a preservação de certos idiomas indígenas. O desenvolvimento de materiais para ensino bilíngue nas escolas indígenas, que é outra coisa importante. Tem uma aldeia que eu estou para visitar nos próximos dias, em nome de Jesus, e nessa aldeia, que é uma aldeia guarani, aqui no interior do estado, as crianças têm a sua escolinha ali, elas aprendem no seu idioma, e elas só falam o português depois dos 10 anos de idade. Então, ou seja, de alguma forma, a cultura ela é preservada, e o idioma também. Há projetos de preservação e fortalecimento cultural. Por um lado, inclusive, nós deveríamos ser compreensivos e entender que, muitas vezes, as autoridades, né? Nós sabemos que há uma grande pressão das autoridades com relação ao trabalho com indígenas. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria dos missionários,
eles querem chegar, falar de Jesus para os indígenas, mas mudarem a cultura. E não é este o propósito, não é este o objetivo de um missionário. Pelo contrário, o missionário ele tem que falar de Jesus naquele idioma, ele tem que ensinar os princípios do reino de Deus naquele idioma e não no seu idioma. Absolutamente. E existe uma pressão muito grande, por exemplo, da FUNAI, com relação a missionários, para que um missionário chegue a povos indígenas a todo um protocolo, a uma imensa burocracia, exatamente para evitar que o índio ele perca a sua cultura. É bonito quando se mantém a cultura. E no caso de um missionário, ele tem que fazer também este trabalho linguístico, ele tem que desenvolver um material para o ensino bilíngue, ele tem que preservar o fortalecimento cultural, porque aceitar a Jesus não significa que a pessoa vai deixar de ser daquela etnia. Pelo contrário, a etnia dela serve de portas, é uma chave para que outros também sejam alcançados. Então, o governo e antropólogos, linguistas, eles fazem de tudo para a preservação dos idiomas. Óbvio que também existe muitos exageros, muita politicagem também, porque quando se fala de evangelho, nós precisamos também entender isto, sempre haverá uma oposição para que o evangelho seja pregado. E eu reconheço que hoje, no Brasil, trabalhar com indígenas é muito difícil. E bem, aqui já terminamos esta parte da nossa apresentação, então eu vou aqui, vamos nos preparar para a segunda parte da nossa aula, que eu achei muito interessante. Antes de vocês assistirem, eu assisti. Então, eu achei muito interessante, eu passei toda a manhã vendo, pesquisando, mas vamos lá. Antes de nós passarmos à segunda parte, vocês têm alguma pergunta? Eu vou fazer então uma pergunta, e eu gostaria que me respondessem. O que vocês fariam o que vocês fariam se vocês, preparadas em missiologia, sabendo que nós temos que transmitir o evangelho a outro povo, na sua própria cultura, no seu próprio idioma, como, como seria feito? Vamos falar hipoteticamente. Digamos que vocês vão trabalhar com um povo indígena. Qual seria o comportamento, o procedimento de vocês? Alguém pode aí me dar uma luz? Alguém pode me ajudar? Ou vocês não fariam nada? Não, a primeira coisa que eu olharia era observar aquele povo, entender como eles agem e tentar, né, dentro da própria cultura deles, passar o evangelho, não mudando, né, mas tentando entender o que eles aceitam e tentando não mudar a palavra de Deus, mas se adequar ao que eles vivem. Ótimo, muito bem, muito bem. Eu estava vendo hoje um vídeo de uma indígena, uma líder indígena. A aldeia dela fica no estado de Alagoas. Uma mulher muito inteligente, falando o português muito bem, mas não deixando de lado a sua cultura. Ela é uma líder na sua aldeia. E ela falava de Deus, ela se dirigia a Deus, não como a gente tem aquela ideia que o índio
é politeísta, que o índio é cheio de deuses, que o índio é cheio de feitiçaria. Pelo contrário, aquela senhora, ela se dirigia a Deus como o Criador. E eu até falei para minha esposa e disse, olha que interessante, falar de Jesus a essa determinada cultura não seria tão difícil, porque eles têm a ideia do Deus Criador. Então, é o que vocês viram em uma matéria passada, que é a tal da chave, as pontes que têm que ser construídas para que o evangelho seja comunicado. As oportunidades que surgem, sempre haverá isto. Então, por isto que é de suma importância que o missionário ele conheça o idioma. E olha, eu vou dizer para vocês, dá trabalho. Vocês vão ver no vídeo que nós vamos já assistir a quantidade de indígenas que o Brasil tem. É uma coisa assustadora. Então, vamos lá, eu já vou aqui compartilhar a tela com vocês e nós vamos ver este vídeo. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Vamos lá. O número exato de línguas indígenas vivas hoje no Brasil é exponencialmente inferior ao número estimado de línguas na época da chegada dos primeiros europeus, que devia ser muito próximo a 1.300. De acordo com o Programa de Documentação de Línguas Indígenas do Museu do Índio, nos últimos 500 anos foram exterminados cerca de 80% das línguas presentes no território brasileiro. Uma das classificações genéticas mais correntes para as línguas indígenas brasileiras é aquela que identifica dois troncos principais, o tronco tupi e o tronco macro-G, que, por sua vez, englobam famílias de línguas. Existem ainda uma série de línguas isoladas, que formam famílias sozinhas. O tronco macro-G compreende 10 famílias diferentes: Bororo, Guató, Jabuti, G, Carajá, Krenak, Machacali, Ofaié, Rikbaktsá e Iatê. A maioria delas é constituída por apenas uma ou duas línguas, mas a família G, a maior de todas, é formada por 8 línguas e 21 dialetos. O tronco tupi inclui 10 famílias: Ariquém, Avente, Juruna, Maué, Mondé, Puruborá, Munducuru, Rama-Rama, Tupari, Tupi-Guarani. Essa é a maior família e compreende 22 línguas, incluindo o moderno Nhengatu, e 18 dialetos. Algumas famílias de línguas indígenas não pertencentes aos dois troncos mencionados apresentam dimensões notáveis. A família Aruá, que compreende cerca de 18 línguas. A família Caribe engloba cerca de 33 línguas. A família Pano é formada por cerca de 14 línguas. A família Tucano é formada por 13 línguas e se divide em 3 ramos: Oeste, Leste e Central. A família Arauá compreende 7 línguas. A família Catuquina é formada por 3 dialetos da língua Canamari. A família Macu compreende 4 línguas. A família Chapacura compreende 5 línguas. No Brasil e na Venezuela, são faladas 4 línguas Yanomami. As famílias menores são formadas por 1 ou 2 línguas no máximo. São formadas por uma única língua, a Bora, a Guaicuru, a Samuco e a Chiquito. A família Mura é formada por 2 línguas, uma das quais é o Pirahã, uma das línguas indígenas mais estudadas. Acrescentam-se a essas línguas cerca de 7 outras línguas isoladas, como o Canoê, o Ticuna e o Macu. A distribuição geográfica dessas línguas encontra-se em regiões do Brasil, do Peru, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Paraguai, Argentina, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Em algumas regiões, há contextos de multilinguismo. Pelo fato de comunidades diferentes viverem em contato entre si, é comum que mais línguas sejam faladas pelos indígenas daquelas comunidades. É possível observar um alto grau de diversidade genética nas línguas nativas brasileiras. Há também uma notável variedade em termos tipológicos, como você vai conhecer a seguir.
Muitas línguas indígenas brasileiras não têm fonemas consonantais. O Pirahã e o Caiangangue, por exemplo, não possuem fonemas nasais, enquanto o Machacali não possui fonemas fricativos, que tem um som produzido pelo bloqueio parcial e contínuo da corrente de ar em algum lugar da boca. O Pirahã e o Machacali se destacam ainda por possuírem inventários fonológicos bastante reduzidos. Além disso, o Pirahã possui dois sons tipologicamente muito marcados. O fone, que é uma dupla vibrante lateral, achada só nessa língua, e o vibrante bilabial, que faz o ar da boca sair com força suficiente para os dois lábios vibrarem. O mais complexo sistema de marcas morfológicas é o da evidencialidade. Esse sistema é complexo não só porque diferencia categorias de evidencialidades muito sutis, mas também porque os morfemas correspondentes às vezes são afixos específicos de evidencialidade e outras vezes são veiculados no mesmo morfe junto com outros morfemas. Só para lembrar, afixos são elementos secundários que se agregam a um radical ou tema para formar palavras derivadas. Outro sistema lexical interessante é o da exclusividade, presente em algumas línguas indígenas do Brasil. Por exemplo, em Uari, o pronome de primeira pessoa do plural, Uarut, é exclusivo, indica nós excluindo o interlocutor, ou seja, nós representa o falante mais alguém que não é o interlocutor. Já Uari inclui o falante e o interlocutor. Do ponto de vista morfológico, as línguas indígenas brasileiras apresentam grande diversidade de tipos, apesar de o isolante ser bastante raro e só ser encontrado em 3 línguas da América do Sul: o Uari, o Quipeá e o Ixi. Dentro desse paradigma, línguas isolantes isolam em um único morfe, opondo-se às línguas concatenativas, que separam os morfemas em morfes distintos, as línguas aglutinantes. Achamos todos os tipos sintáticos de ordem constituintes básicos nas línguas indígenas brasileiras. Sujeito, objeto e verbo, e sujeito, verbo e objeto são as mais frequentes, mas há línguas que apresentam a ordem verbo, sujeito, objeto e também as bem mais raras, objeto, verbo, sujeito e objeto, sujeito e verbo. Por outro lado, várias línguas não apresentam nenhuma ordem dominante. Que houve aqui? E deu uma... Ou admitem todas as possibilidades na frase básica ou mais de uma, mas não todas possíveis. Entre as línguas indígenas, algumas têm formação morfológica nominativa acusativa, ou seja, o sujeito de um verbo intransitivo e o sujeito de um verbo transitivo recebem um tratamento diferente do objeto direto do verbo transitivo. E outras têm formação ergativo-absolutiva, aquelas em que há uma oposição fundamental entre duas funções sintáticas. Na época da chegada dos portugueses ao Brasil, no século XVI, o litoral brasileiro estava povoado por tribos indígenas, falantes principalmente de línguas das famílias Tupi-Guarani, Gê e Caribe, e articuladas em redes culturais e comerciais intensas. Em todo o litoral, falava-se uma língua franca, o abanheen ou abanhenga, a língua das pessoas, de base principalmente tupi, que funcionava como língua da comunicação intertribal. O contato com os portugueses fez essa língua franca se enriquecer com empréstimos e elementos do superextrato português. A nova versão do abanhenga começou a ser conhecida como língua geral, ou nhengatu, língua boa. No final do século XVI, o padre Anchieta publicava sua primeira gramática, a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, e a língua continuou sendo estudada e ensinada, principalmente pelas instituições jesuítas, até que em 1758 o Marquês de Pombal impôs o uso da língua portuguesa na colônia, proibindo explicitamente as línguas nativas, sobretudo a língua geral. No entanto, o nhengatu ainda é falado por cerca de 19 mil pessoas, entre Brasil, Colômbia e Venezuela. Os maiores vestígios das línguas indígenas brasileiras são achados em nomes de lugares e também de pessoas, os chamados antropônimos, de plantas e animais, sobretudo a partir de palavras de origem tupi. Como topônimos temos Itambé, usado para indicar morros escarpados, mas também
como nome próprio de localidades de Minas Gerais, Pernambuco e Bahia. Paraná, que significa mar, grande rio, algo semelhante ao mar, e Capanema, que significa mato ruim. Como exemplos de nomes de pessoas, temos Iraci, mãe do mel, e Iracema, que quer dizer fluxo de mel ou enxame de abelhas. Na flora e fauna, temos açaí, aipim, caju, pitanga, pequi, jerimum, ipê, jabuti, jacaré, jaguar, sabiá, siri, jiboia, urubu, tatu, tamanduá, entre vários outros. Também há vestígios um pouco mais estruturais no português que derivam de bases lexicais tupis, como em cajueiro, pererecar, capinzal, junto com algumas expressões idiomáticas de derivação tupi, como estar na pindaíba, ou seja, estar sem dinheiro, e chorar pitanga, que quer dizer queixar-se. Alguns sufixos derivacionais têm clara origem tupi. O su, do tupi iguazu, que significa grande e é usado para formar aumentativos. Por exemplo, minhoco-su, minhoca grande. Mirim, do tupi miri, que quer dizer pequeno, e é usado para formar diminutivos. Exemplo, cadeira mirim, escoteiro mirim. Oara, do tupi ara, que quer dizer nascer. Exemplo, marajoara, manauara, que é quem nasceu em Manaus. E irana, parecido com ou mal feito. Caferana, sagarana. Outros traços que têm sido remetidos à influência indígena relacionam-se a fenômenos de reduplicação, com o uso existencial de ter, ou com a estrutura nome-quantificador. Mas trata-se, contudo, de hipóteses de difícil comprovação. Não se pode embasar o reconhecimento de influências das línguas indígenas no português brasileiro. É sempre necessário verificar a verossimilhança de tais propostas com base em dados históricos e demográficos específicos de cada lugar de contato que possam sustentar tais hipóteses. Uau, que coisa interessante. Vocês, quem, por exemplo, esteve assim prestando atenção, claro que a linguagem é bastante assim difícil em alguns aspectos, mas observem que nomes que nós usamos no nosso dia a dia. Açaí, sabiá, jacaré, abacaxi, sabiá, todas estas palavras e tantas outras palavras, elas, né, são parte do nosso cotidiano. Nós falamos, né, eu não gosto de açaí, mas de 100 pessoas, 99 gostam de açaí e vão comprar açaí, não é verdade? Abacaxi, tem épocas que você vê abacaxi, mas muito abacaxi. A palavra capivara, a palavra anta, e tanto nomes de animais, nome de frutas, nome de flores, nome de árvores, nomes de lugares, Itambé, Itajaí, Itaorna, Icaraí, Itapuçá, etc. Observem como os idiomas indígenas tiveram uma influência enorme na língua portuguesa falada aqui no Brasil. Por exemplo, se você quiser comer um abacaxi em Portugal e você pedir um abacaxi, ninguém vai entender o que é abacaxi. Eles chamam de ananás. Observe, é ananás, não é abacaxi, porque o abacaxi é daqui do Brasil. O nome, não estou falando da fruta apenas, eu estou falando o nome da fruta, o nome que nós conhecemos. E existem vários, mas são vários. Sem contar nomes de pessoas. Quantas pessoas nós conhecemos e que têm origem indígena? Iracema, Iracema é um deles, Iara,
Eu lembro de um pastor que eu conhecia há quase 50 anos, o nome dele era Uiraçu Tupinambá, era o nome do pastor, e ele era filho de missionários, e o pai deu este nome para ele, indígena. Então, e vocês devem ter observado no vídeo um fenômeno que aconteceu quando os portugueses chegaram ao Brasil há mais de 500 anos. No princípio, eles começaram a misturar os idiomas entre o idioma português da época com os idiomas indígenas, e isso estava formando um só idioma. Porém, chegou um período, e falaram no vídeo do personagem chamado Marquês de Pombal, em que foi proibido falar este novo idioma. Era só permitido falar português. Não era mais permitido falar este idioma que tanto colonizadores como indígenas conheciam. Então, aí nós vemos que há uma importância muito grande. E vocês observaram a quantidade de indígenas que o Brasil tem hoje, em todo o Brasil? É um número muito pequeno, não é? E o número de línguas que se perderam é um número realmente, é um número muito grande, ou seja, 80% dos idiomas falados aqui no Brasil se perderam. Sim, mas minha irmã, você levantou aí a sua mão. Foi fazer o trabalho ano passado, não, 2024 e 2025. Lá perto tinha muitas aldeias e muito povo indígena. Eu falei, mas no sul, normalmente a gente fala que tem europeu, né? Mas o povo assim, mas lá não. Lá perto de Lajeado, perto das outras cidades, até perto de Porto Alegre mesmo, quando a gente ia um pouco mais para o interior, tinha muito indígena, muita tribo, tem muita tribo lá, é muito estranho. Aí fala, não, a maioria das pessoas aqui pensam que é o povo europeu, mas tem muita indígena que foi colonizar, Sim. O povo daqui por área de lá. E tem bastante. É verdade, tem muitos indígenas. Olha, vocês não imaginam, assim, eles são poucos, se nós formos comparar proporcionalmente com o número de habitantes que o Brasil tem. O Brasil atualmente tem mais de 220 milhões de habitantes, e a população indígena total é de aproximadamente 800 mil. É um número realmente baixo. E este número, ele me preocupou, porque enquanto eu estava estudando e vendo estes números, eu só me lembrei do que a Bíblia fala, que de toda língua, tribo, povo e nação haverá pessoas lá na eternidade com Jesus. E aí vem a minha pergunta: o que a Igreja de Jesus Cristo está fazendo com relação aos indígenas? O curso não é de evangelização de indígenas, mas é o idioma que nos faz aproximar deles, e assim como o conhecimento da cultura. Então, eu fico pensando, e para às vezes chegar a um povo indígena, quanta dificuldade, são dificuldades burocráticas, são dificuldades de formação, a necessidade de que se fale o idioma correto, porque às vezes uma diferença consonantal ou fonética muda todo o sentido da palavra. Aquela palavra que pode ser bonita pode até ser uma palavra ofensiva. Então, é realmente
motivo de nós estarmos orando e lembrando do que o Senhor Jesus falou. Orai ao Senhor para que Ele mande obreiros para a sua obra. Os campos estão brancos para a ceifa e nós precisamos fazer alguma coisa. Muito bem, deixa eu deixar aqui